Olá! Certo dia, parado no farol, enquanto aguardava o sinal verde, avistei um morador de rua. Me chamou a atenção porque ele empurrava um carrinho de supermercado apinhado de coisas e parou justamente ali, poucos metros à minha frente. Olhei para o carrinho, tentando entender os seus valores. Sim, digo valores porque ele carregava aquele carrinho com um senso de propriedade que poucas vezes observei em outras pessoas. Algumas caixas de papelão desmontadas, algo que parecia um cobertor, alguns sacos plásticos cheios de sei lá o quê, um ventilador de aparência seminova e um pedaço de cano de escape de automóvel com o respectivo silencioso. Tentei me colocar em seu lugar e priorizar em seu carrinho o que conseguia identificar. As caixas de papelão foi fácil. Nas noites frias, elas servem para isolar o frio das calçadas, servindo de colchão. O cobertor, mais fácil ainda. Mas o que dizer daquele ventilador? E o pedaço de escape, como aquela parte bojuda do silencioso? Meu pensamento viajou por alguns segundos, em busca de uma resposta. E como num passe de mágica, aquele ventilador começou a girar, por força da brisa que soprava naquela manhã. Imaginei-o deitado sobre as caixas de papelão, envolto naquele cobertor e com aquele ventilador à sua frente, girando por força da brisa fria. Quem sabe, ao ver o ventilador girando, ele tivesse a fantasia de que poderia desligá-lo a qualquer hora. Essa fantasia de que poderia fazer parar a qualquer momento aquela brisa fria, talvez lhe desse alguma sensação de controle e conforto. Entendi que tão importante quanto poder é achar que pode. Embora não tivesse controle sobre a brisa fria, aquele ventilador girando lhe dava a sensação de pará-la quando quisesse. Do que consegui identificar, agora só restava o escape. E ele, como que adivinhando meus pensamentos, retirou o escape do carrinho, apoiou o silencioso no ombro, flexionou um dos joelhos e imediatamente entendi que aquele pedaço de escape havia se transformado numa bazuca. O farol abriu, dei partida, mas antes tive tempo de olhar pelo retrovisor e perceber que havia sido atingido por um de seus tiros de fantasia. Aliás, havia sido atingido muito antes dele sacar a sua bazuca e começar a atirar. Atingido pelo tiro de sua fantasia, comecei a imaginar, será que ele estava indo para algum lugar específico? Ou estaria apenas perambulando, sem destino certo? O significado daqueles tiros imaginários, o que seria? Seria revolta? E se alguém, sem que ele soubesse, colocasse uma nota de R$100 numa daquelas sacolas de sei lá o quê? Percebi que se isso acontecesse, apesar de ter um potencial de compra com aquela quantia, ele continuaria agindo como se não a tivesse. Continuaria procurando em latas de lixo algo para comer, sem sequer desconfiar que poderia adquirir algumas refeições dignas. Concluí que quando não se tem consciência de um potencial que temos, é como se não tivéssemos, apesar dele estar ali, à nossa disposição. E quando ele descobrisse, será que ele teria condições de comprar uma boa refeição? Ou sequer seria atendido no balcão do bar por sua aparência, não lhe sendo permitido sequer fazer algum pedido? Seria escorraçado aos gritos? Não pude deixar de fazer uma outra analogia com alguns casos de coaching que tenho atendido. Pessoas com um tremendo potencial que, como aquele morador de rua, por não saber ou não reconhecer que o tem, não faz uso dele e continua se conformando com o como está. Ou alguns outros que, apesar de ter conhecimento do seu potencial, não se apresentam de forma que lhe seja permitido explorá-lo, por falta de postura, reconhecimento do seu próprio potencial por ele mesmo. Quanto à reflexão de que se ele estava indo a algum lugar específico, também não pude deixar de fazer uma outra analogia. Quantos casos tenho atendido de pessoas que por não terem um objetivo definido, simplesmente perambulam pelas organizações exatamente como diz o poeta, deixa a vida me levar. E de repente, descobrindo que a vida o levou para um destino totalmente dissonante com o seu querer. Pois apesar de não sabermos, a maioria das vezes, o que queremos, sempre temos a certeza do que não queremos.
Quantas oportunidades deixei passar por falta de manifestar os meus desejos de forma clara. E aqueles tiros? Como morador de rua, algumas vezes sacamos a nossa bazuca imaginária e passamos a desferir tiros a esmo, culpando a tudo e a todos por estarmos onde estamos, sem perceber que somos o único responsável pelo nosso destino. Aprendi muito com aquele morador de rua. Obrigado.